Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem a todo vapor nos estudos. Falar em estudos, jurisprudência, como todo mundo sabe, é extremamente importante quando o assunto é concurso público e também para atividade prático-profissional. Conhecer como o STJ e STF estão desenvolvendo os temas, julgando as coisas, criando súmulas, enunciados de súmulas, é extremamente importante. Então, nesse ritmo e nesse clima, vamos dar uma analisada na súmula 611 do STJ, nova súmula 611 do STJ, que traz uma situação extremamente curiosa e parece afrontar o artigo 144 da Lei 8.112. A súmula do STJ 611 diz o seguinte: desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Muito bem, o que é que você entende de cara da súmula? Bom, eu posso fazer uma denúncia anônima, a administração pública tem o dever de fiscalizar, de apurar, nesse caso, de investigar essa denúncia e comprovado, nesse caso, por meio de investigação ou sindicância, que existe fundamento para demissão ou para aplicação de penalidade ao servidor, ela deve aplicar a penalidade. Muito bem, essa é a interpretação literal da súmula. Mas a interpretação literal da súmula não nos diz exatamente a construção exata do argumento do STJ, o que eu quero fazer aqui agora com você, justamente para que você não erre nenhum conteúdo da súmula, principalmente em provas subjetivas e provas orais, seja da advocacia pública ou de qualquer outro concurso que você esteja se submetendo. Então, eu dividi a súmula em três partes. Eu fiz um recorte da súmula em três partes. A primeira parte que a gente vai estudar diz respeito à parte da súmula que diz o seguinte, ó: é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Esse é o primeiro problema. Por que problema, professor? Vou explicar. O artigo 144 da Lei 8.112, ele parece, na verdade, dizer uma coisa totalmente contrária ao que acabou de dizer o STJ por meio da súmula 611. O artigo 144 diz assim, ó: as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante. Identificação e endereço do denunciante me faz, nesse caso, entender que se isso é requisito para que a administração apure a irregularidade, a administração não pode aceitar denúncia anônima. E diz mais: e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. O artigo 144 da Lei 8.112 parece, de fato, espancar a possibilidade de denúncia anônima para apuração de irregularidades provocada por servidor público federal. Lei 8.112. Mas você acabou de ler na súmula 611 que é possível fundamentar processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Aí você pergunta, bom, então vamos lá. O STJ fez o quê? Ele afastou o artigo 144, ele declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 144, ele deixou de aplicar o artigo 144, a súmula se aplica apenas a algumas hipóteses e o artigo 144 a outros? Não, o STJ fez uma interpretação complexa que parte não só do que está previsto no artigo 144, mas também na Lei 9784, especificamente os artigos 5º e 29, que dizem assim. Vamos lá. O artigo 5º diz assim: o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Opa, o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. E o artigo 29 diz: as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo dos direitos dos interessados de propor atuações probatórias. Aí você se pergunta, bom, se a autoridade administrativa pode atuar de ofício, ou seja, se ela estivesse lendo um jornal e naquele jornal existisse algum fato que desse indício de que algum servidor cometeu alguma irregularidade, essa autoridade administrativa deveria agir de ofício. Qual a diferença disso para o recebimento de uma denúncia anônima?
Esse é o grande problema e o X da questão. O STJ interpretando, portanto, a Lei 8.112, artigo 144, com os artigos 5º e 29 da Lei 9.784, ele fez uma interpretação complexa desses dispositivos para entender que a denúncia anônima, por si só, ela não impossibilita o dever de agir da administração. Pelo contrário, no momento que a administração tem conhecimento de alguma irregularidade, mesmo que esse conhecimento seja proveniente de uma denúncia anônima, a administração tem o poder-dever de agir no caso. Essa interpretação é uma interpretação que leva em consideração tanto a Lei 8.112, como já disse, quanto a Lei 9.784 de 1999. Então, nesse caso, o STJ ele não afastou o artigo 144 da Lei 8.112, ele faz uma interpretação ampla e extensiva para abarcar preceitos que estão previstos também na Lei 9.784. Esse é o ponto importante. Então, o que é que o STJ disse? O STJ disse assim, nesse caso específico, você, administrador, no momento em que recebe uma denúncia anônima, você tem o poder-dever de agir. E nesse caso, você não pode simplesmente se tornar inerte ou silenciar diante de uma denúncia anônima. Agora, esse agir não pode ser desmedido. Por que esse agir não pode ser desmedido? Não pode ser desmedido porque nós temos o princípio da presunção de inocência no sistema constitucional administrativo, que também se aplica ao servidor público em processo administrativo disciplinar. Então, vamos analisar nesse caso específico a parte do enunciado da súmula que diz quais são as condições pelas quais eu posso considerar, nesse caso, a denúncia anônima como sendo fundamento para a instauração de processo administrativo disciplinar. Então, eu tenho que é permitida a instauração do PAD a partir de denúncia anônima. Essa é a primeira parte do enunciado da súmula. A segunda parte do enunciado da súmula nos diz que, com base nessa denúncia anônima, a administração pública tem o poder-dever de agir, ou seja, existe uma autotutela que é imposta justamente pela Lei 9.784, essa é a segunda parte, e a terceira parte diz o seguinte, que esse processo administrativo ele pode acontecer, processo administrativo disciplinar, desde que seja motivado e esteja amparado em investigação ou sindicância. Então essa é a terceira parte do enunciado da súmula, ou seja, para que eu possa ter um processo administrativo disciplinar fundado em denúncia anônima, é preciso que previamente a autoridade administrativa tenha instaurado uma investigação preliminar formal ou uma sindicância e a partir da motivação gerada pelos elementos dessa apuração, instaure processo administrativo disciplinar. Então, nesse caso específico, nós temos exatamente o quê? Nós temos uma denúncia anônima que inicia o poder-dever de agir da administração pública, ou seja, ela simplesmente não pode se tornar inerte ou silente diante de uma denúncia anônima, ela inicia necessariamente uma apuração. Essa apuração pode se dar por meio de sindicância ou investigação. A investigação é um procedimento preliminar à sindicância e ao processo administrativo disciplinar, onde a autoridade administrativa apura os fatos para ter ali a possibilidade de analisar os fundamentos e ter um juízo de convencimento para decidir se instaura PAD ou sindicância, nos termos da Lei 8.112. Mas, se nós estivermos diante de uma denúncia anônima, a administração pública tem que instaurar um processo administrativo prévio e formal, ou seja, uma investigação preliminar formal, ou uma sindicância, onde seria, nesse caso, estabelecido o contraditório e ampla defesa do servidor, para tão somente após essa investigação preliminar, instaurar processo administrativo disciplinar. Então, o que a súmula 611 nos diz em síntese? Que a administração do recebimento de uma denúncia anônima, nela nós temos o poder-dever de agir para apurar os fatos. Essa apuração tem que acontecer de forma preliminar por meio de uma investigação formal ou de uma sindicância. A partir desses elementos é possível motivar a instauração de um processo administrativo disciplinar e, instaurado o processo administrativo disciplinar, o servidor fica sujeito às penalidades previstas na Lei 8.112, que pode inclusive ser a penalidade de demissão, ou seja, de sua retirada compulsória do serviço público. Perceba, portanto, que embora a leitura da súmula seja simples, o desenvolvimento da sua argumentação não é tão simples quanto se pensa. Espero que isso faça sentido para a sua preparação, especialmente para que possa te ajudar em provas subjetivas e provas orais,
da advocacia pública ou qualquer outro concurso. Se você quiser fazer com que o YouTube trabalhe para você, assina o canal, clica aqui num sininho. Todas as vezes que eu subir vídeo novo com dicas novas sobre concursos de uma forma geral, temas de jurisprudência, resolução de questões, você vai ser informado pelo YouTube via e-mail ou celular, a depender das suas notificações. Um abraço, obrigado pela sua atenção e até os nossos próximos vídeos.